Carb Up no CrossFit, fazer ou não fazer? Eis a questão. E caso faça, como fazer? Mas antes roda o VT. Então hoje nós vamos tirar a dúvida sobre Carb Up. E aí, fazer Carb Up, não fazer? E temos aqui, ó, Lari Rússio para me ajudar a responder essa dúvida aí que muitos de vocês têm, né, Lari? É interessante fazer? Não é? Olha, vamos começar falando óbvio, que eu sei que vocês odeiam quando o nutricionista fala isso, mas a gente tem que falar. Tudo na nutrição sempre tem que ser muito individualizado e tudo na nutrição a gente responde como? Depende. Depende. Ai, vocês odeiam, né? Desculpa. Já que a gente tá falando de Carb Up, a gente tem que falar da importância, não tem como nem como não começar falando sobre isso. A importância do carboidrato. Eu tava até falando aqui com a Lara antes da gente começar a gravação. Se você faz CrossFit e você não tá consumindo quantidades adequadas de carboidrato e está visando performance, você tá fazendo CrossFit errado. Não, você não tá tendo performance. Não tá tendo. Não tá tendo performance. O carboidrato, ele é a nossa fonte mais eficiente de energia. Então, qualquer pessoa, atleta, praticante, principalmente de atividade física de alta intensidade, como é o caso do CrossFit, precisa estar com quantidades adequadas e ajustadas de carboidrato. Exatamente, senão não vai ter energia para o treino. Sim. Isso é o ponto 1. Agora sim, o que vocês querem saber? É se antes de uma prova, se antes de uma competição, vale a pena fazer o Carb Up, ou seja, ingerir mais carboidrato para ter mais energia e se dar melhor na prova e ter uma melhor performance na prova, é isso. É importante a gente avaliar assim, nós com o CrossFit nós temos algumas fases de treino, né? Então, o primeiro ponto, que é uma regra de competição que a gente sempre fala, temos vídeos aqui, inclusive, falando sobre alimentação para competição. Não testar nada novo na semana da competição, Eu não faço estando isso. próxima à competição. Então, só nessa daí vocês entendem o quê? O Carb Up, caso ele seja feito, ele precisa ser testado com antecedência. Com antecedência. Então, fazer algumas semanas antes da prova, algumas semanas antes da competição, simulações de Carb Up, simulações até de suplementação, mas enfim, simular o Carb Up para ver se você se dá bem. Sim, porque assim, você já está chegando para a competição com as suas quantidades de carboidrato ajustadas, penso eu, deveria ser o correto. Na semana que antecede a competição, vocês provavelmente fazem treinos menores, com tempos menores, né? Então você tá naquela fase ali pré-competitiva, não é nem fase pré-competitiva, você já está na semana da competição. Então, naturalmente, você já está fazendo um Carb Up, porque você diminui o seu gasto nessa semana, só que você continua consumindo as mesmas quantidades de calorias, mesmas quantidades de carboidrato. Então, de certa forma, você já está consumindo mais carboidrato do que você estava consumindo antes. Então, nós já temos um Carb Up aí. Outro ponto, você é uma pessoa que ganha peso com facilidade? É interessante na prova do seu CrossFit, na sua competição, estar com peso maior? Isso é muito importante de ser avaliado, porque eu tenho inclusive pacientes que ganham peso com muita facilidade, não gordura, mas pessoas que retêm líquido que vai influenciar no peso total com muita facilidade. Pessoas que em 2, 3 dias, aumentando o seu consumo calórico, seja de carboidrato ou de qualquer outro macronutriente, proteína, gordura, elas retêm esse líquido e ganham peso, então de 2 a 3 quilos em 2 ou 3 dias. Se você de repente é essa pessoa, pensa o seguinte: você ganha 2 quilos em uma semana, na semana que antecede a competição. Nós sabemos que o CrossFit é um esporte, é um tipo de atividade onde o peso corporal vai influenciar muito na sua performance também. E aí essa pessoa ganha 2, 3 quilos, ela chega lá na competição e aí ela tem que colocar um colete, por exemplo. Pensa o que vai acontecer aí. Não, e de fazer às vezes nem sem colete, só de fazer o ginástico, o muscle up, um bar muscle up já prejudicou. Então você vai dificultar um muscle up, você vai dificultar uma corrida, de repente diminuir tempo de corrida, diminuir repetição de um muscle up, de um bar muscle up, de um handstand. Então isso pode prejudicar a sua performance na competição e você não vai mais ter tempo para avaliar isso. Então, por isso que quando a gente fala em Carb Up, precisa ser testado. Temos também a questão do intestino, né? Sim, que a gente chama de train the gut. A gente tem um limiar aí de carboidrato que o nosso intestino suporta e pode dar complicações gastrointestinais. Então, é desconfortável, é chato
e é uma coisa que a gente precisa treinar ao longo do período de treinamento, né? Não deixar isso aí na boca da competição. Das simulações. E, gente, muito importante falar sobre isso também. A qualidade do carboidrato. Não, gente. Isso aí não é quando a gente fala de carbo up, a gente não tá falando de pizza. A gente fala muito sobre isso porque é muito comum, né? Num dia antes da competição, eu vou comer pizza, vou comer macarrão, enfim. Isso também tem que ser testado. Então, o ideal é que se você optar por fazer um carb up, você fazer um carb up com tipos de carboidratos que você já tem na sua dieta. O que é um carb up? Por exemplo, no meu jantar tem batata e frango, eu vou aumentar minha batata. No meu jantar, eu tenho arroz e feijão, eu vou aumentar o meu arroz com feijão. Né? As pessoas confundem muito fazer carb up com consumir alimentos de muita densidade calórica, só que alimentos que não estão no dia a dia, que não estão na rotina. É como, eu vou competir, então eu vou fazer um carb up e eu vou me agradar e vou me compensar. Não é isso. Você vai comer um pouquinho a mais, talvez, daquilo que já está na sua dieta. Não é pizza, que tem o carboidrato com gordura e pode ser muito ruim. Não é mais chocolate, que é carboidrato com gordura e pode ser muito ruim também. Sim, tomar muito cuidado também com carboidratos que contêm excesso de fibras, né? As fibras, elas soltam mais o intestino. A gente sabe muito bem que em dias de competição, todo um fator psicológico pode mexer na nossa função intestinal, associada a uma alimentação com muita fibra e com muita gordura, isso pode ficar ainda pior. Então também muito cuidado com esses carboidratos com muitas fibras, como aveia, quinoa, arroz integral, macarrão integral, os carboidratos mais fibrosos, porque isso pode mexer muito na sua função intestinal. Você pode ficar mais no simples, então arroz branco, batata inglesa, que é aquela batata comum mesmo, macarrão sem ser integral, macarrão comum. Então fica mais nessa linha do simples, pãozinho branquinho mesmo, mais assim. Sim, e a qualidade dessa alimentação, a qualidade desses alimentos vai influenciar, impactar muito na sua recuperação. E a gente sabe que a maior preocupação numa competição é recuperação, ganha aquele que se recupera melhor. Então priorizar os bons carboidratos mesmo, as raízes, batata doce, mandioca, mandioquinha, frutas que são ricas em polifenóis, vão melhorar a recuperação, diminuir fadiga, né, aumentar sua tolerância ao esforço físico, isso tudo vai impactar muito na sua performance. Então, assim, de forma geral, né, resumindo aqui esse vídeo, o carb up no CrossFit, ele é uma possibilidade, né? É uma estratégia que pode ser utilizada, mas que precisa ser avaliada antes, que precisa ser testada antes pelo atleta, em conjunto ali, de preferência com o profissional, com o nutricionista. Isso daí, sem sombra de dúvidas, vai otimizar essa estratégia, mas é uma estratégia que pode sim ser utilizada. E ela tem que estar alinhada com a sua planilha de treino ali também, enfim. É todo um contexto. Então, assim, qual que é o perfil do atleta que talvez seja interessante, quando testado, fazer um carb up, né, Lari? São aquelas pessoas que perdem peso com facilidade. Sim. Essas pessoas, elas talvez sejam beneficiadas, talvez seja até uma estratégia interessante para elas fazerem o carb up na semana da competição, levando em consideração que essa pessoa ela pode chegar na competição justamente pelo fato de aumentar o gasto calórico ali dela do dia, ela pode até perder peso durante a competição, né? E aí é interessante para ela comer mais. É até interessante a gente avaliar os dias de competição também. Então, por exemplo, talvez um dia de competição não seja o suficiente para você fazer o uso de uma estratégia como o carb up. Exato. Né? Mas nós temos competições de 3, 4 dias. Que desgasta muito. Por exemplo, você pega um TCB aí, é puxadíssimo. E vai passando os dias de competição, então é muito comum numa competição de 4 dias, a partir do segundo, terceiro dia, o atleta já não conseguir se alimentar da mesma forma, né? É muito comum a fome diminuir nesses dias de competição por conta de ansiedade. Então, se você já avaliou que esse atleta ele tem perda de peso durante a competição, isso já foi testado, é uma competição com um pouquinho mais de tempo ali, talvez essa pessoa se encaixe numa estratégia carb up. Agora, como que a gente faz esse carb up, né? A gente coloca ele concentra tudo numa refeição só ou divide ao longo do dia? O ideal é dividir ao longo do dia, sendo que também pode ser concentrado numa refeição só. E de novo, a gente tem que treinar, a gente tem que testar isso, né? Mas é mais interessante a gente fazer essa divisão aí ao longo do dia, muito porque quando a gente concentra só numa refeição, tem aquela questão intestinal, enfim, vai ser tudo uma questão de ser testado. De ser testado, então talvez seja muito mais interessante você fazer isso de forma progressiva. Então na semana ali, uma semana antes da competição, você aumentar os carboidratos nas refeições ao longo da semana. Um pouquinho ali no café, um pouquinho mais no almoço, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, do que um volume alto
um dia antes, né? Na noite que antecede a competição, com certeza o seu intestino vai estranhar isso aí. E é um risco muito grande, até porque você fazendo isso na noite que antecede a competição, se de repente te dá algum efeito rebote, nós não temos mais tempo para fazer nada. Isso sendo feito ao longo da semana, nós temos tempo aí para correr atrás do prejuízo. É isso, né? É isso, gente. Dúvidas? Deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Lari, mais uma vez, muito obrigada. E já sabem, né? Se querem ter mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, dá o seu like pra gente saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo e gerar mais conteúdos como este. Exato. Né? Até o próximo, então. Beijo. Beijo.